Olá pessoas, beleza? Então continuando aqui, no vídeo anterior a gente viu a parte do Expanded, então a gente está trabalhando com o posicionamento dos elementos dos widgets na tela, então agora a gente vai ver algumas outras formas de a gente trabalhar com esse posicionamento. Para a gente ver isso, o que eu vou fazer? Eu vou apagar todos esses containers que tem os expandeds aqui, então vou apagar toda essa linha, ok? E vou criar aqui dois containers, né? Então esses dois containers, eles vão conter aqui um padding, ok? O edit insets.all, colocar aqui 30 pixels. Ele vai ter uma cor para que ele fique bem visível, né? Então colors.yellow, colocar um amarelo. Eu também vou colocar aqui um texto. Então vou colocar um children, um child, texto. Então container 1. Ok? Então criei um container dentro dessa linha que a gente já tinha. Copiar esse cara, trazer para cá. Container 2. Vou colocar uma cor azul. Ok? Então eu retirei alguns dos elementos, tirei todos os extendeds e deixei apenas dois containers aqui. Salvar, dar o reload. Então a gente vai ver que a gente só vai ter dois containers agora, um amarelo, container 1, e o azul, container 2. Mas vejo aqui que eles estão grudados um no outro, né? Obviamente, como a gente já viu anteriormente, esses widgets eles vão estar grudados devido ao código que a gente acabou de executar. Então ele está fazendo exatamente aquilo que a gente pediu. Porém, caso a gente não queira que esses dois containers estejam grudados, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com as margens, né, para gerar uma margem entre esses containers, lembrando que a gente tem o padding, que é o tamanho interno do container, nesse caso aqui em específico, então padding é o tamanho do container para o filho dele. Eu poderia fazer uma margem nesse container, que seria o tamanho desse container para o pai dele. Então essa é uma forma da gente dar um espaçamento entre esses dois elementos aqui. Uma outra forma de a gente dar esse espaçamento também vai ser um sized box. Então eu vou colocar aqui entre um container e outro esse widget de sized box. Esse sized box ele pode receber dois parâmetros. Ele pode receber um parâmetro altura ou ele pode receber um parâmetro largura. Como eu estou numa linha, né, obviamente eu vou passar um parâmetro largura para ele, aqui como exemplo 20 pixels. Então vou salvar, vou dar o reload e a gente vai ver agora que esses dois containers eles vão estar afastados. Mas por que eles vão estar afastados? Porque a gente criou nesse momento um outro widget que é uma caixa invisível que está entre o container 1 e o container 2. Então, na verdade, esse widget de size box aqui, ele é um widget que cria uma caixa invisível para o utilizador. Então, eu tenho ali sim um widget, eu tenho sim uma caixa, e essa caixa ela vai ter o tamanho de 20 pixels de largura, fazendo com que eu tenha esse espaçamento aqui entre os dois containers. Eu posso, caso eu queira, aumentar esse tamanho, e a gente vai ver que a nossa caixa agora ela vai aumentar. Então, ele funciona, digamos assim, como um elemento invisível que a gente pode trabalhar para gerar espaçamentos. Então, ele vai espaçar os elementos, né, com um outro elemento invisível. A gente também pode fazer isso aqui numa coluna, né, para a gente verificar. Então, vou trocar esta row por uma column. Ok? Então, troquei para uma coluna. E agora, em vez de passar esse parâmetro de largura, eu vou passar o parâmetro de altura, height. Ok? Então, vou salvar, dar o reload. E agora a gente vai ver que eu vou ter os dois containers, como é uma coluna, vai estar um embaixo do outro, e eu tenho essa caixa invisível aqui de 50 pixels de
altura, ok? Vou comentar aqui para a gente ver como é que ficaria sem a Sized Box. Então, sem essa caixa, os dois containers eles vão ficar grudados, né? Porque eu não vou ter nenhum elemento entre eles. A partir do momento que eu coloco essa Sized Box, essa caixa invisível aqui, eu vou estar definindo um outro widget intermediário. Então, eu tenho o container, tenho a caixa e tenho outro container. Aqui uma outra forma também de eu trabalhar, ao invés de eu trabalhar com a size box, eu posso trabalhar com o divider, que é um outro widget possível. Então, aqui eu estou passando agora um widget de divider, também passando a altura de 50 pixels. Vamos salvar e vamos ver o que vai acontecer agora. Ele vai funcionar um pouquinho diferente da nossa caixa. Vejam que, nesse momento, os meus containers agora eles estão alinhados e eu tenho uma linha aqui no meio. Então, o divider ele tem mais ou menos a mesma função da Sized Box, só que ele não vai criar uma caixa invisível. Ele vai criar uma linha de divisão. Então, ele está criando aqui uma linha, ok? Talvez não dê para enxergar com essa cor, então vou vir aqui e vou alterar essa cor. O divider ele tem um parâmetro de cor que a gente pode trabalhar. Então, vou pegar aqui a propriedade cor, colors.red. Acho que vermelho vai aparecer bem. Então, opa, faltou a vírgula aqui entre as propriedades. Acho que vamos ver aqui. Agora, vejam que eu tenho uma linha vermelha. Então, o divider, ele também vai fazer esse espaçamento, mas ele vai gerar uma linha aqui no meio. E essa altura que a gente está passando aqui não é a grossura da linha. A gente está definindo a altura em pixels do total da caixa. Então, a linha, ela sempre vai ficar no meio. Então, aqui a gente teria, digamos assim, 25 pixels para cima, 25 pixels para baixo. A linha ela ficaria no meio desse tamanho. Então, eu posso vir aqui e trocar para 80, por exemplo. Então, vou trocar o tamanho para 80. O tamanho vai ficar maior do espaçamento, mas a linha ela não tem alteração de tamanho, ok? Então, o espaçamento aumenta, mas a linha não. E se eu colocar aqui um Sized Box, a gente vai ver que o Sized Box ele não tem a propriedade Color. Então, essa propriedade não existe porque, justamente, o Sized Box ele vai trabalhar como uma caixa invisível e o Divider ele também vai trabalhar como uma caixa, porém com uma linha de divisão. Aqui um outro ponto também interessante da gente analisar é que essa linha ela está pegando toda a extensão da tela. Por isso que agora esses containers eles estão centralizados. Então posso vir aqui em cima, colocar alguma característica de alinhamento à esquerda, à direita, né, para que eles fiquem colados em algum dos lados da tela, mas por default ele vai usar esse centralizado aqui. Mas eu posso sem problema nenhum trabalhar com essas movimentações. Ok? Então aqui é uma outra forma ou outras duas formas de a gente dividir os nossos elementos na tela. No próximo vídeo, então, a gente vai criar um aplicativo bem simples, uma tela, na verdade, bem simples, de um contato. Então, a gente vai fazer a utilização de tudo que a gente viu até então para criar essa tela de contato e, a partir dela, daí sim, criar o nosso primeiro aplicativo mais funcional. Ok? Então, até lá.